A SmartSeg mudou o conceito de segurança no Brasil. Não é à toa que ela está presente em todo o território nacional. A SmartSeg segue normas nacionais e internacionais para a instalação de um cabeamento estruturado. Para cada cliente, é desenvolvida uma documentação do projeto que dispõe e organiza de forma padronizada os conectores e meios de transmissão de redes de informática e telefonia. O cabeamento estruturado oferece uma redução nos custos com mão de obra e manutenção, maior vida útil e melhor desempenho do sistema. Consequentemente, uma redução nos custos para novas instalações, além, é claro, da facilidade na hora de realizar as manutenções. Além disso, a SmartSeg é especializada em fusão e lançamento de fibra ótica, certificação de rede estruturada, com treinamento e acompanhamento direto da Furukawa. A escolha correta do produto, com materiais certificados. A definição dos pontos de instalação com projeto documentado. E ainda, profissionais altamente capacitados para uma instalação nos padrões. Diferenciais que só a SmartSeg tem. Outra grande parceira da SmartSeg é a Intelbras. Somos um dos maiores integradores nacionais do fabricante. E tudo isso se transforma em segurança para o cliente. São até 25 anos de garantia para você. Comprometimento, responsabilidade, transparência, respeito e ética. Essa é a SmartSeg. Olá, bom dia. Bem-vindo ao Cidade Inteligente. Eu sou Jefferson Diniz, diretor do Grupo SmartSeg, e você está no maior evento de tecnologia e segurança urbana para gestores públicos do Brasil. O esperado dia chegou e nós estamos muito felizes em ter todos vocês conosco. Obrigado a todos que se inscreveram nesse evento. Prometo que seremos o mais sucinto possível. O objetivo do Cidade Inteligente é dar a você as ferramentas que poderão auxiliar a sua cidade no dia a dia. Soluções que irão resolver os problemas que muitos de vocês têm enfrentado. Durante essa 1 hora, você, gestor, vai ter a oportunidade de conhecer soluções de segurança eletrônica, aos quais os caminhos para você aplicar essas soluções na sua cidade é indispensável que você fique conosco até o final deste evento. Seja bem-vindo ao Cidade Inteligente. Bom, para que tudo isso acontecesse, a gente precisa de grandes parcerias, né? Quem não poderia faltar nesse evento é a Intelbras. Nós temos o prazer de ser um dos principais integradores do maior fabricante de segurança eletrônica do Brasil. A Intelbras é reconhecida nacionalmente por ser referência no desenvolvimento de produtos e soluções para diversos segmentos. A SmartSeg tem a expertise de aplicar esses produtos nos mais variados cenários. Temos mais de 20 anos de experiência no setor público, atuamos com as soluções Intelbras para segurança urbana, controle de acesso, cabeamento estruturado e energia. Implantamos todo o Brasil. Conte com a SmartSeg na sua cidade. SmartSeg, soluções simples e eficazes. A Intelbras é uma empresa brasileira, líder em vários segmentos que fazem parte do seu dia a dia. Somos incansáveis em pesquisar e desenvolver, em testar e retestar, até a perfeição. Temos o que há de mais inovador em segurança, comunicação, redes e energia. Nós pensamos no hoje e antecipamos o amanhã. Intelbras, sempre próxima. Bom, com a gente aqui trouxemos diretamente da Intelbras o time de especialistas. Temos Giandrei, o Thiago na parte de controle de acesso, Thiago na parte de CFTV. Por favor,
Se apresentem aí. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jean-André Funari, eu sou analista de desenvolvimento de mercado no segmento de controle de acesso corporativo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversarmos um pouquinho a respeito das soluções Intelbras. Tiago. Bom dia, sou Tiago, analista de produtos da linha Future de CFTV da Intelbras, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bacana. Você está no Cidade Inteligente. As cidades estão em constantes mudanças, novas rotinas, novos desafios e novas necessidades surgem a cada dia. Para acompanhar essa evolução, a linha Future traz as mais avançadas tecnologias em soluções personalizadas de CFTV/IP. Com as inteligências de vídeo dos produtos, é possível monitorar todas as entradas e saídas da cidade ou bairro, identificando os carros e as pessoas que passam pelo local. Localizar suspeitos ou desaparecidos em tempo real, apenas adicionando uma fotografia no sistema. Não tem foto? Tudo bem, basta informar gênero, idade ou características como barba, óculos, tipo ou cor da roupa e realizar uma busca forense, que, integrada ao banco de dados da polícia, é capaz de localizar foragidos. Os equipamentos da linha Future oferecem ainda soluções de rede para disponibilizar Wi-Fi em locais públicos, como praças e parques, e soluções para ajudar na segurança do trânsito, como o mapeamento prévio de todos os carros que estão no município, localizando veículos roubados, com IPVA atrasado, clonados ou suspeitos, ou através de buscas por cor e marca de veículos, quando a vítima não teve tempo de reconhecer a placa. É possível ainda configurar alertas automáticos e ser avisado sempre que um veículo parar sobre a faixa de pedestres, trafegar em uma calçada ou entrar na contramão. Além de tudo isso, a linha Future conta com um software de gestão de segurança, o Defense-IA, que centraliza as tecnologias de inteligência artificial e unifica as soluções, integrando milhares de câmeras, gravadores, controladores de acesso e painéis de alarme. São inúmeras aplicações que levam mais segurança para as cidades e oferecem diversas oportunidades de negócio para você. Experimente o futuro com a nova linha Future Intelbras. Então é isso. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre os problemas mais recorrentes nas cidades brasileiras e também mostrar a você, gestor, as soluções e ferramentas que temos para ajudá-lo a enfrentar as situações mais adversas do dia a dia da sua cidade. Os problemas mais comuns reportados pelos gestores públicos são a criminalidade, a aglomeração e o trânsito. O nosso primeiro assunto é o trânsito. Vamos lá. O trânsito nas cidades é, sem dúvida, um desafio para vários gestores públicos. Todas as cidades querem reduzir as estatísticas, que, segundo o Estadão, a cada 15 minutos uma pessoa morre vítima do trânsito. Através das informações que muitos participantes nos passaram, os maiores problemas identificados são alta velocidade, estacionamento inadequado, desrespeito às sinalizações, veículos na contramão, direção ofensiva, colisão de veículos e tráfego de veículos em condições irregulares de documentação. Bom, nós abrimos a oportunidade para que os inscritos pudessem nos enviar um vídeo com suas dúvidas e selecionamos uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ver? Olá, Cidade Inteligente, tudo bem? Sabemos que hoje em dia existem muitos acidentes de trânsito. Muitos infratores acabam fugindo do local sem serem identificados. Quais opções de monitoramentos existem para identificar esses condutores? Bom, tá aí, essa é uma pergunta de um gestor da cidade ao qual nós fizemos algumas obras lá, UPA, e inclusive, né, foi muito pertinente essa pergunta dele, porque a gente está em fase de término lá, Tiago e Jeandrei, de uma instalação nesse sentido, escolas, avenidas urbanas. Vamos lá, o que a Intelbras hoje tem de solução para nós nesse tema trânsito? Vamos lá, Tiagão. Vamos lá.
Primeiro, respondendo a pergunta dele, a partir do momento que tem uma infração dentro da cidade, ali no município, e é reconhecida a placa, você pode colocar a placa dentro do sistema, do Defense ali no caso, e vai notificar por onde a pessoa está passando, por onde ela passou, o trajeto dentro da cidade que esse veículo percorreu, e aonde provavelmente ele está ali, o último local que ele passou dentro do município, né? E aí você consegue identificar rapidamente esse suspeito antes dele fugir, né, para outro local. Quando a gente tem esse tipo de cercamento digital, que todas as entradas e saídas do município e as vias principais são monitoradas por câmeras de leitura de placas, eu consigo ter essa visão de como o carro está, onde o carro está. Mesmo que seja uma infração de trânsito comum, como estacionamento regular, como furar o sinal, estacionamento na faixa de pedestre, entrar na contramão. A partir do momento que eu tenho a placa, eu consigo fazer esse tipo de busca muito rápida. Além disso, o sistema de CFTV com inteligência, com o software, eu consigo trazer informações, alertas em tempo real, a partir de inteligências dos equipamentos, quando um carro está estacionado em um local que não poderia estar, ou que ele furou o sinal vermelho, ou que ele está na contramão de forma totalmente automática. Então eu crio alertas ali, por exemplo, na avenida principal tem um local que não pode estacionar. Se alguém estacionar, aparece ali na central da polícia ou central de monitoramento do município que alguém está estacionado irregular, para que a guarda municipal ou a polícia possa ir lá intervir. Complementando a informação que o Thiago mencionou, se tem alguma atividade suspeita, por exemplo, também, né, alguma situação que aconteceu, o sistema coleta informações dos veículos, não somente a placa. Então, se você tem alguma vítima ou alguma situação que aconteceu, com relatos das testemunhas, como a cor do carro, por exemplo, com alguma característica do carro, você consegue dentro do sistema filtrar quais carros passaram com aquelas características que foram dadas pelas testemunhas, e você otimiza a sua busca. Então você fica mais assertivo e mais eficiente. A solução trabalha para auxiliar nessa busca, nessa atuação em conjunto com a polícia. Até em cidades maiores, onde há trânsito, você consegue utilizar o sistema para contar os veículos em cada uma das vias. E você gerencia a estrutura da cidade para que reduza o congestionamento. Isso acontece muito em cidades maiores, né? Tá, bacana. Não, então a gente está com obra até algumas cidades aqui do Paraná, e já até começaram a interagir conosco e perguntar, por exemplo, que a gente vai levar durante toda essa nossa live aí, sobre o Defense, que é o software que gerencia tudo isso, né? Hoje a gente vê que as cidades, os gestores, eles procuram o quê? Eles procuram essas questões do LPR. Aí, primeiro você responde do Defense, e depois eu quero saber, por exemplo, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa linha de LPR, né? Quais as opções, como que funciona, velocidade, etc. Fala um pouquinho para nós, Thiago. Defense e depois LPR. Tá. Primeiramente, o Defense, ele é um gestor de todo o sistema de segurança. Além da segurança, ele também auxilia na operação da cidade. Então, como seria? Eu tenho ali milhares de câmeras, eu consigo conectar tudo em um local só, num sistema só, e ali eu consigo gerenciar desde o básico, que é o vídeo, até as inteligências desse sistema, como leitura de placas, como reconhecimento facial, contagem de pessoas, veículos e busca forense. Além dessa parte de CFTV, também tem um controle de acesso e alarmes que eu também consigo inserir no sistema. Então, consigo ter um sistema unificado de segurança. Então, se um colégio, por exemplo, tem um alarme acionado, eu consigo receber a imagem da câmera de forma automática, de forma imediata, para que a polícia vá lá. Ou uma escola tem uma tentativa de arrombamento no controle de acesso, ou um hospital, por exemplo, ele também recebe todo o alerta dentro do sistema. Consigo cadastrar quem pode entrar no hospital, na escola, na prefeitura, e controlar os acessos dessas
unidades através do software unificado. Quando eu vou para a LPR, por exemplo, onde eu consigo utilizar, como eu consigo utilizar o Defense e a estrutura de câmeras. A inteligência no software é feito sempre nos dispositivos na ponta. Então, eu preciso de câmeras específicas que fazem o LPR. Hoje a gente tem 3 tipos de câmera. Câmeras de baixa velocidade. Essas eu tenho 2 modelos, né, para entrada e saída de veículos, que é muito utilizada para controle de acesso de veículos em cancelas, para entrar na prefeitura, no estacionamento da prefeitura, no estacionamento da polícia, do hospital. Aí, e quando identifica a placa, ele abre a cancela de forma automática. Eu tenho câmeras para instalação em ruas, em avenidas, que aí tem uma velocidade um pouco maior, para ruas até 60 km, para avenidas até 120 km e para rodovias até 200 km por hora. As de mais alta velocidade também tem estimativa de velocidade, que aí eu também consigo fazer essa gestão de quando um veículo passou uma velocidade que eu não gostaria que passasse naquela via. Então consigo filtrar, por exemplo, os veículos que estão andando na avenida a mais de 100 km por hora. E aí eu vou atrás desses infratores, por exemplo. Bacana. Não, todo esse sistema, Tiago, eu consigo, pelo que você falou, depois a gente vai até abordar nos demais temas. Eu pedi para você explanar um pouco do Defense, porque esse cara, ele é o cérebro de tudo, correto? É onde é essa plataforma que a gente vai colocar tudo ali dentro. O LPR, seja o controle das infrações, enfim. Você poderia citar alguns exemplos hoje da Intelbras, que vocês têm em algum lugar, alguma cidade, que você já tenha tudo isso funcionando, ou uma parte disso? Poderia citar para nós alguma coisa assim? Um dos cases mais legais de cidade que a gente tem o condomínio Pedra Branca, é um bairro lá em Palhoça. Ele tem desde o reconhecimento facial, busca forense, leitura de placas em todas as entradas e saídas do bairro e o sistema de CFTV e controle de acesso ali tudo integrado. Então, dentro do Defense, eu consigo buscar a placa ou parte da placa que eu tenha, ou fazer a busca por cor de veículo, marca de veículo, para identificar rapidamente aquele veículo infrator. Eu tenho várias inteligências, como estacionamento irregular, eu tenho reconhecimento facial nas vias principais, detecção facial nas entradas e saídas do bairro a pé também. Então eu tenho todo o sistema ali interligado para que o bairro esteja mais seguro. Desse mesmo formato, a gente tem várias cidades pelo Brasil, né, que tem soluções mais específicas para atender necessidades mais específicas. Como, por exemplo, uma capital do Nordeste, a gente tem um sistema de gestão da faixa de ônibus. Então, quando um carro está trafegando ilegalmente na faixa de ônibus, o sistema consegue identificar automaticamente, alertar o central de operação, e lá eles conseguem visualizar e dar a multa para aquele veículo infrator. E todo esse sistema a gente consegue integrar, seja com a polícia militar, seja com a polícia municipal, enfim, a gente consegue fazer essa integração, é isso. Hoje o sistema tem um banco aberto, né, e você pode inserir as informações ali. Então a polícia, nesses locais, ele insere as placas, as faces, para fazer esse tipo de controle. Bacana. Giandrei, quer complementar alguma coisa? Eu acho que o que é interessante também é a inteligência dos produtos da solução, elas ficam nos produtos que estão na ponta. Então o software, ele consegue trabalhar com hardware otimizado, então hardware mais simples, entre aspas, né? E porque a tua inteligência toda, a parte do processamento, ela fica na ponta, então ela fica nos equipamentos, seja na câmera de LPR, ou numa câmera que tem uma inteligência, até mesmo nos equipamentos de controle de acesso. O equipamento faz o tratamento, né, da inteligência que ele possui e envia já os dados prontos para o software. Então o software, você tem uma central de ações e você programa algumas ações baseadas nessas informações que ele recebeu.
Então, isso muito importante também para a parte da gestão pública, principalmente, onde você tem que otimizar o recurso. Então, você consegue gastar menos com servidores, né? Você não necessita de um hardware muito robusto para você ter a solução completa e eficiente. Bom, bacana para a gente resumir esse tema. Então, dizendo que essa solução serve tanto para otimizar o orgânico, dando inteligência para todo o sistema, correto? E otimizar também equipamento, isso que você falou é muito legal, né? Porque eu não preciso ter uma sala técnica gigante, gastar uma fortuna com servidores, porque a tecnologia é embarcada e o processamento é na ponta que é na câmera. Então isso é outro diferencial bem bacana, né? Legal. Bom, sobre o tema trânsito, a gente foi, como, né, a gente precisa ser sucinto, e como nós falamos que seríamos, então eu queria que você, se tiver alguma dúvida, mais alguma coisa pertinente a essa questão do trânsito, nos envie, porque no finalzinho a gente vai ter uma parte só para perguntas, ok? O próximo tema nosso é pandemia. Infelizmente, com a pandemia que estamos vivendo, várias restrições têm sido aplicadas para evitar a multiplicação do vírus. Porém, sabemos que muitas pessoas não têm respeitado a restrição e abusam de um comportamento inadequado. Aglomerações, por exemplo, contribuem para esse momento em escala da contaminação. Atitudes como essas têm colocado em risco as nossas famílias, os nossos amigos. Pensando nisso, a Intelbras tem desenvolvido soluções para ajudar você, gestor, a enfrentar esse problema na sua cidade. Temos uma pergunta de um gestor público do Rio de Janeiro sobre esse tema. Vamos ver? Olá, Cidade Inteligente. Tem uma pergunta importante no cenário atual que vivemos. Nesse período de pandemia, há inúmeros casos de aglomerações em público. Quais soluções e recursos podemos utilizar para a prevenção desses casos? Bom, vamos lá, Giandrei e Thiago. Fala aí para nós. O que a Intelbras disponibiliza hoje aí? Tá. A gente tem 3 tipos de soluções de medição de temperatura, por exemplo. A gente tem a parte de contagem de pessoas para evitar aglomerações. Ou a parte térmica, a gente tem 3 soluções, uma para baixo fluxo, médio fluxo e alto fluxo. A de baixo fluxo é para contar uma pessoa por vez, identificar a temperatura uma pessoa por vez. Locais menores, como por exemplo uma UPA, onde tem um fluxo de pessoas menor. A gente tem outra solução térmica que é de controle de acesso, que o Giandrei vai explicar um pouquinho melhor, mais profundamente, mas também é uma pessoa por vez. Mas aí eu tenho catraca, cancela. E depois eu tenho soluções maiores para alto fluxo, que aí eu tenho muitas pessoas simultaneamente, e aí eu tenho a câmara térmica, que ela mede até 15 pessoas simultaneamente a temperatura com alta precisão. Essa é uma das soluções para a pandemia. Uma outra é para aglomerações. A gente consegue identificar a quantidade de pessoas, tanto por vídeo monitoramento, quanto por contagem de pessoas em si. Pela contagem de pessoas dentro de uma área, de um prédio público, de um órgão, a gente coloca câmeras em todas as entradas e saídas, e aí o software vai gerenciar quantas pessoas tem ali dentro e informar os gestores caso esse limite seja atendido. Você consegue colocar em locais à vista para o público para saber quantas pessoas estão ali naquele momento, para controlar o acesso ali. E também temos câmeras que identificam e contam pessoas em áreas abertas. Câmeras que vêm em praças, praias, áreas de avenidas, quantas pessoas estão ali. E caso tenha uma aglomeração, também dá para ser acionado automaticamente aí a central de operação, para que rapidamente a polícia vá lá e tire essa aglomeração ali, disperse as pessoas. Trazendo um pouquinho para questões de produtos, né, e soluções de controle de acesso, a gente tem uma linha de produtos que visam atender essas regras, né, para evitar o contágio e, né, o aumento da contaminação da pandemia. Então você consegue, por exemplo, em
estabelecimentos, órgãos governamentais, até mesmo escolas, colocar sistemas. Pode ser o casamento de catracas com equipamentos de biometria facial, que a gente chama, né, de leitura facial, equipamento sem toque, então sem contato, o usuário não tem contato, então naquele ponto você não tem o risco de proliferação, né, do aumento do contágio do vírus, e você consegue fazer o casamento disso de forma eficiente, porque os equipamentos possuem uma leitura extremamente rápida. Tem alguns modelos, principalmente de catracas, que trabalham muito bem com esse tipo de velocidade de tecnologia e te garantem um alto fluxo naquele estabelecimento. Tá? Então, algumas soluções e alguns casos, por exemplo, que acontecem, né, no dia a dia, se tivessem soluções de controle de acesso, né, seja catraca ou até mesmo um controlador de acesso facial num portão de uma escola, por exemplo, né, com um automatizador de portão, para que você garantir que após a passagem da pessoa, aquele portão seria fechado, né, para evitar o risco de erro humano. Então, se tivesse algumas soluções implementadas, já teriam diminuído o risco de incidentes e faria um controle mais assertivo, né, da entrada de quem tem acesso liberado a tal estabelecimento. Um caso disso é o que aconteceu lá com o criminoso que invadiu a escola, né, enfim, assassinou algumas crianças, professoras. Se tivéssemos um sistema de controle de acesso naquela escola, não teria acontecido esse tipo de brutalidade, né? Então você colocaria nessa escola catracas com leitores faciais e somente pessoas cadastradas conseguiriam acessar aquele estabelecimento, né? Seja professores, pais de alunos e até mesmo os alunos, mas teriam evitado, né? São soluções que ajudam e auxiliam nessa diminuição da criminalidade e também do contágio da pandemia, né? Casado os dois temas. No caso da pandemia, uma coisa bem importante, principalmente em áreas fechadas, é que uma pessoa com alta temperatura, com a doença, né, acaba contaminando muitas outras pessoas. Então, uma pessoa entra na prefeitura, por exemplo, com essa doença, acaba contaminando todo mundo. Então, é bem importante ter esse tipo de controle. Na entrada já, né, no acesso, né, você já filtra no acesso, a pessoa não consegue entrar. Pode ter uma solução que não deixe ela entrar em altas temperaturas e com máscara, dá para fazer o casamento dessas duas soluções. O equipamento tem inteligência para definir e saber se a pessoa está com máscara ou não e bloquear a entrada dela caso ela não esteja atendendo esses requisitos. Ontem nós conversávamos sobre isso, né, sobre esse tema, por exemplo, e você até comentou, Thiago, achei bem bacana, dentro de uma prefeitura ou dentro de um fórum, você citou o exemplo do fórum, né? Então, assim, só para que o gestor consiga entender melhor o sistema. Então, eu consigo gerenciar o fórum de uma maneira geral, correto? Quantas pessoas entram no fórum, mas eu também consigo gerenciar uma sala específica que tenha uma audiência, por exemplo, onde essa audiência só pode ter no máximo 15 pessoas. Eu consigo fazer também essa distinção, seja 1, 2, 10 portas, enfim, explica um pouco para nós isso. Consigo, com câmeras de contagem de pessoas dentro do software do Defense, eu consigo ter vários locais, né? Eu defino os locais que eu quero contar e o limite de pessoas. Então, por exemplo, no fórum como um todo, ter um limite de 100 pessoas, mas em cada uma das salas ter no máximo 15. Eu defino o máximo de cada uma dessas salas, e aí quando extrapolar tanto nas salas quanto no fórum como um todo, eu consigo ser alertado ou tomar uma ação como um bloqueio de portas ou assim por diante. Então, consigo ter essa visão do todo, daquela unidade como um todo, aquele prédio inteiro, ou sub-áreas, andares, elevadores, consigo controlar quantas pessoas podem entrar no elevador, que hoje é um problema também bem grande de prédios maiores, né? Na parte de aglomeração, a gente falando de pandemia ainda, o tema ainda é esse, aglomeração, o que vocês teriam, o que o Defense conseguiria nos ajudar, o software juntamente com a ponta, que é a câmera, o que a gente tem hoje para aglomeração? Já tem alguma coisa aí, não tem? Já. As câmeras conseguem identificar esse tipo de aglomeração na rua, em qualquer local, né, aberto também. Por exemplo, em Florianópolis tem sido usado nas praias, em algumas praias. Então, se tem muita gente ali na praia, a polícia, a guarda municipal recebe um alerta e vai lá intervir.
Então, tem sido usado aí amplamente no país esse tipo de câmera, esse tipo de tecnologia que identifica a quantidade de pessoas naquele local e manda esse aviso aí para a prefeitura para ela tomar alguma ação. Não só, eu acho que é o mesmo sentido da aglomeração, mas eu lembro também que uma vez vocês comentaram da Oktoberfest que vocês fizeram, da parte, por exemplo, a gente vai abordar isso depois, mas seria o mesmo conceito da aglomeração, por exemplo, de uma briga. É mais ou menos o mesmo conceito, é isso? É mais ou menos, na verdade, são tecnologias que identificam comportamentos humanos. Então a gente tem uma série de equipamentos que tem esse tipo de inteligência e uma delas é o identificar brigas ou quedas de pessoas. Então eu tenho num evento em que tem uma pessoa brigando, ou um estádio de futebol, a câmera identifica automaticamente e manda um alerta. Ou um idoso cai, ou uma pessoa cai durante um evento, essa câmera também consegue identificar e mandar esse tipo de alerta. Então nesse ambiente aí com alto fluxo de pessoas, uma câmera dessa ajuda a gestão do evento, né? Tá, Jandrei, acho que a gente falou pouco, eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre essa parte térmica. Eu sei que a Intelbras hoje tem as câmeras, tem câmera que por trás tem um equipamento que afere com ainda maior precisão, e eu já tenho dispositivos também já prontos, por exemplo, leitores faciais prontos que mede temperatura, máscara. Fala um pouquinho desses equipamentos para nós. Perfeito, exatamente. Tem as soluções, como o Thiago comentou, né, que envolve câmeras, e temos também controladores de acesso facial que já têm a tecnologia para medição de temperatura incorporada, né, embarcada no produto. O que isso traz de benefícios? Você ganha em assertividade, você ganha em velocidade de leitura, então todos os equipamentos têm um algoritmo melhorado para fazer essa leitura do reconhecimento casado com a leitura da temperatura e acaba não afetando naquele índice que tem ali de 0,2 segundos para fazer a leitura e reconhecimento da pessoa e liberar a entrada dela. Tá? Então, você já tem tudo encorpado no produto, você coloca numa porta ou você coloca numa catraca e você já consegue fazer esse controle, digamos assim, na entrada, né? Não vai fazer o controle como o que o Thiago mencionou, que é o número de pessoas, mas você consegue delimitar quem entra dentro daquela sala e essa pessoa só entra se estiver com a temperatura ok e utilizando máscara, por exemplo, né? Tudo no mesmo produto. E depois da pandemia, né, você consegue utilizar esse produto, esse sistema, para fazer o controle de acesso no prédio, né? Então, tenho ali a prefeitura ou o fórum, eu consigo ainda assim utilizar esse equipamento para reconhecer a face do juiz, do promotor que está entrando naquela sala e permitir só a entrada dele. Então, não é um produto que pode ser usado apenas agora no ambiente de pandemia. Perfeito, é um produto que a base dele ainda continua, que é a parte do controle de acesso via biometria facial. Então isso é a base do produto, ele tem um adicional que é fazer isso lendo a temperatura. Pode usar o produto posteriormente sem problema algum. Bom, bacana. E o que é legal é que a Intelbras tem essas linhas, né? A Intelbras trabalha lá com série 1000, 3000, 5000, 7000. Então cada equipamento desse tem uma função diferente, né? Ou mais aprimorada, ou para uma maior quantidade de pessoas, não é isso? E que a gente, independentemente do projeto, a gente dimensiona isso de acordo com esse projeto. Bom, esse tema nosso de pandemia a gente finalizou. Se você tiver também, assim como os demais temas, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente no final vai selecionar algumas, né, mais contundentes aí que o pessoal tem perguntado mais e a gente vai responder depois, ok? Então vamos para o nosso próximo tema. E esse nosso próximo tema é a criminalidade. Bom, a criminalidade é um tema importantíssimo, eu acho que geralmente é o que mais dá pano para manga aí, né? A criminalidade também nos assola. Para se ter uma ideia, no Paraná, segundo o G1, no ano passado tivemos 481 ocorrências de roubos por dia. Esses números são bastante altos e a melhor forma de evitar que aconteçam é se prevenindo e criando dificuldades para a ação dos malfeitores. Segundo o que vocês nos passaram, as principais situações encontradas nas cidades são
os furtos, a verificação de foragidos e o vandalismo. Nós recebemos de um gestor uma pergunta por escrito e eu vou reproduzir essa pergunta para vocês. Vamos lá. Com o grande aumento do índice da violência no país, quais medidas podem ser tomadas para detectar as ações suspeitas ou identificar um criminoso? Bom, falando de novo, né, a plataforma é o Defense. Então hoje, pensando em criminalidade, a gente já teve alguns insights aqui, mas vamos lá, criminalidade, o que a Intelbras hoje tem para oferecer, para reconhecer, seja o rosto de um malfeitor, face, placa, enfim, vamos lá, Thiago, fala para nós aí. Hoje, o CFTV, o sistema como um todo, né, inclusive o Defense, ele vem para atuar de forma proativa antes da ocorrência acontecer. Então a ideia é que antes do criminoso ir lá assaltar um banco, assaltar uma loja, ele identificar que aquele veículo roubado entrou na cidade, através das leituras de placas, junto com uma lista de placas de carros, por exemplo, roubados. Ou que um suspeito de roubo está próximo de um banco, próximo de uma área central da cidade, que aquilo pode ser também uma ação suspeita. O CFTV vai ver cada vez mais nesse sentido, nas cidades inteligentes, né? Ele identifica aí a face da pessoa, identifica uma ação suspeita, do mesmo jeito que eu tenho de brigas e aglomerações, eu também tenho uma ação, uma atitude suspeita em um local. Por exemplo, eu tenho na frente de uma escola, tem uma pessoa que está rodeando ali há bastante tempo. Isso é uma ação estranha, que não poderia acontecer. Então a polícia ou a guarda municipal consegue ir lá e verificar o que está acontecendo, antes que ele esteja ali só olhando para ver uma oportunidade para invadir a escola. Ou também muito tempo na frente do banco, na frente da prefeitura, e que ele queira tomar alguma ação aí de vandalismo ou de roubo ou assim por diante. Então o CFTV vem dentro do Defense, né, centralizando e criando esses alertas de forma ágil. Outra coisa muito legal é que eu tenho quantidade de policiais limitados dentro da cidade. E a cidade é muito grande, e para que esse efetivo fique na rua rodando, sem um foco, vai ser totalmente ineficiente. A partir do momento que eu tenho o sistema trabalhando para você, gestor, ele vai avisar a polícia o momento e o local que tem maior probabilidade de acontecer um incidente. E ele vai lá naquele momento. A polícia vai focada nos incidentes que estão acontecendo na cidade. E todos os outros locais onde a polícia estava rodando sem sentido, a câmera, o sistema de CFTV está gerenciando, está monitorando, está gravando, para que caso aconteça alguma coisa, você tenha todos os registros. Caso aconteça um roubo, um furto, um incidente, você tenha todos os registros ali para que busque rapidamente esse suspeito que cometeu aquele crime. Bom, o que a gente vê também, né, Thiago e Jeandrei, é o conjunto, né, de coisas que a gente precisa para combater a criminalidade. Então, ou seja, eu começo com as câmeras de LPR nas entradas e saídas das cidades, né? Então, é uma opção. Daí o cara entrou, eu consigo criar uma blacklist ou uma whitelist, caso aconteça um roubo, né? Então, o cara me passa a placa, eu coloco ali, essa câmera identifica essa placa e já vai para o sistema, olha, esse veículo passou faz pouco tempo daqui. Depois a gente parte, um exemplo, para dentro dos prédios públicos, dentro das escolas, como o próprio Jeandrei já começou, eu queria que você falasse um pouco também mais desse ocorrido, triste, mas que aconteceu numa cidade aqui, acho que foi no sul, né, no Rio Grande do Sul, dentro de uma escola. Então, que ações simples poderiam substituir um orgânico e impedir com que essa pessoa entrasse, ou seja, só pessoas credenciadas, ou o pessoal que trabalha na creche ou na escola, ou os pais que fossem liberados o acesso. Eu, por exemplo, né, a gente comentou isso ontem ainda, hoje é muito fácil se entrar dentro de um prédio público, de uma escola, você entra facilmente, porque a pessoa não sabe dizer se você é pai, se você não é, se você é um malfeitor, uma boa pessoa, enfim.
Fala um pouco mais disso para nós, Giandrei. Perfeito. A gente pode começar não focando diretamente na parte de controle de acesso, mas você pode fazer uma combinação, né, de soluções. Então você pode, como o Thiago comentou, você ter uma câmera que foca ali, né, estuda as ações das pessoas na frente desse prédio, na frente dessa escola. E aí, se tiver alguma atividade suspeita, ela gera um alerta para a polícia poder ir lá e atuar, né, de acordo com esse evento que ela recebeu. Mas também, para não ficar dependente somente desse tipo de solução, você pode colocar na entrada desse prédio, na entrada dessa escola, um sistema de controle de acesso completo, né, seja ele composto por catracas mais leitores faciais, onde somente pessoas credenciadas podem entrar, e aí essas pessoas credenciadas vão de acordo com a regra, né, e a utilização em cada cenário, em cada ambiente, mas somente pessoas autorizadas conseguem entrar nesse ambiente. Então, no caso da escola, como eu já citei anteriormente, dependendo da estrutura da escola, você consegue inserir catracas casadas com um facial, ou muitas delas possuem um portão na entrada, né? Geralmente creches, ela tem um portão na entrada, então você consegue casar uma solução com o leitor de acesso, de controle de acesso facial, mais um automatizador de portão, por exemplo, e você fazer uma combinação casada. Só vai permitir a entrada de pessoas autorizadas, a pessoa é reconhecida, entra no ambiente, né, no cenário, e o automatizador de portão fecha esse portão de maneira automática. Então você também não fica dependendo de uma atuação humana para fazer esse fechamento do portão, que também pode ter falhas, né? Sempre quando a gente parte por uma solução que depende de uma ação humana, você pode ter falhas ali, o portão não fechar, ou a pessoa esquecer de fechar, e você acaba tornando o seu ambiente vulnerável. Então tem soluções que automatizam esse processo e também otimizam, né? E você pode usar a solução casada, como comentamos aqui. Complementando aí, quanto mais completo o sistema de segurança, melhor. Como o Giandrei comentou, o CFTV é algo muito importante numa escola, por exemplo. O controlador de acesso nas entradas, os painéis de alarme, caso alguém pule o muro ou tente invadir uma área restrita. E com Defense você consegue gerenciar tudo isso e centralizar tudo isso em um sistema único. Então, eu consigo otimizar ainda mais o meu sistema de segurança. Então, se o alarme é acionado, uma câmera já aparece para o operador direto mostrando, ou para a polícia, mostrando, esse local acionou um alarme, já olhe e verifique se está acontecendo alguma coisa. Ou se alguém tenta invadir uma porta, empurrar uma porta trancada, o controle de acesso já vai avisar também o sistema, que pode estar interligado com o CFTV e com o alarme, e tomar ações de forma automática. Linkar com outros sistemas de forma automática, e o operador ali conversar com a pessoa, ou comunicar a polícia para ela tomar uma ação de forma imediata. Pode fazer também, como o Thiago mencionou, a questão de alarmes. Você pode colocar um alarme, por exemplo, né, ao redor desse teu prédio, e você fazer presets nas câmeras. Você tem, por exemplo, uma câmera PTZ, a pessoa passou e você configura um evento dentro do software, uma ação dentro do software, que quando é gerado um alerta de invasão, a câmera foca naquela área, naquela região onde está localizado esse sensor de alarme, por exemplo. Então você consegue fazer também ações dentro do software para otimizar o teu monitoramento. Você não precisar depender de um operador lá ver o alarme para fazer uma ação. Você consegue também otimizar e complementar programando ações automáticas dentro de cada evento, né? Seja de uma porta arrombada, de um alarme de uma região que foi invadida. Você faz isso tudo de forma automática, né? Com o objetivo de acelerar e otimizar a ação policial ou, enfim, investigativa. O que a gente vê que é bacana, que já aconteceu inclusive em alguns órgãos que nós já atuamos com contratos, que vocês citaram aqui, que é algo bem simples, mas que funciona bem, né? Que é o alarme, que é uma outra possibilidade de integrar também dentro do software. Ou seja, não tem ninguém também, teve um arrombamento, o software detecta e aí automaticamente interage com uma câmera dessa inteligente, que já vai direto, já estoura um pop-up lá para o cara nessa central de monitoramento, e assim sucessivamente. Outra coisa também bacana que dá para ser colocada, né, Thiago? Um simples botão de pânico, né?
integrado com esse alarme que o cara aperta, já aciona também o alarme e o cara já sabe onde está ocorrendo. Uma pergunta, Thiago, que o pessoal já tem até nos questionado, o Defense, junto com o banco de dados, seja de uma polícia militar, alguma coisa assim, essa integração já existe? Conseguimos integrar, seja com sistema estadual, municipal, isso é possível, sim ou não? Isso é possível, depende de estado para estado, que cada estado tem um banco de dados dele, né? E aí depende da polícia ali também fazer esse tipo de apoio, né? Mas em alguns estados a gente tem uma parceria bem grande e essa integração já é nativa dentro do sistema, como por exemplo no estado de Minas. O estado de Minas tem um sistema deles próprio e interconecta diretamente com o Defense e faz esse tipo de leitura. Outros estados colhem essas informações do software e mostra no sistema deles, como é o exemplo de Santa Catarina. Então, cada estado tem um cenário um pouco diferente, mas isso é possível e isso já acontece hoje em vários municípios pelo país. Bacana. Bom, sobre o tema criminalidade, ele é muito extenso, a gente é limitado, né? Mas enfim, Thiago, para a gente finalizar, hoje eu sei que a Intelbras tem equipamentos, como eu disse, sérios, para atender desde o projeto mais simples ao mais elaborado. Esse videozinho que está aqui atrás aqui da gente, que o pessoal está vendo lá no fundo, essa câmera existe mesmo? Ela é real ou não? Que câmera que é essa? Essa câmera existe, é uma das câmeras que a gente mais vende, inclusive. É uma câmera com 45x de zoom, né, um alcance bem longo. A gente tem câmeras até 60x, que aí pode pegar 4 ou 5 quilômetros, dependendo do objeto que eu quero identificar. E aí em locais estratégicos da cidade, como por exemplo aqui foi instalado no topo de um prédio, eu consigo ter uma visão total do local. E aí eu consigo, com poucas câmeras, ter uma visão da cidade como um todo, de todas as ocorrências que podem acontecer. Então é um sistema extremamente eficiente que eu consigo ter uma visão aí bem longa dos locais. Bom, senhores, é isso. Você, gestor, que está nos assistindo, que está nos vendo aí, mande as suas perguntas para que a gente possa filtrar isso e depois respondê-las, ou até mesmo no final aqui nós já vamos selecionar algumas. Já me passaram algumas, como por exemplo do Defense, essa integração com o software com o Defense, com o Estado, enfim. Podem ir mandando essas perguntas que a gente vai respondendo aí, ok? E vamos para o nosso próximo tema, que é infraestrutura. Bom, além da Intelbras, um outro grande parceiro da SmartSeg é a Furukawa. Temos sido reconhecido nacionalmente como um dos principais integradores da marca, com mais de 100 anos de existência. A Furukawa é um dos maiores marcas de cabeamento metálico e óptico do mundo. E para falar sobre essa parceria de sucesso entre a SmartSeg e Furukawa, nós recebemos um vídeo do Saulo, nosso gerente regional. Olá pessoal, desejo que todos estejam bem e com saúde. A Furukawa é uma empresa japonesa com mais de 100 anos de fundação, atua em diversos mercados: metais leves, energia, eletrônicos, sistemas automotivos e telecomunicações. Atualmente, somos detentores de 56% de market share do mercado de cabeamento estruturado no Brasil e 26% na América Latina. Eu agradeço ao Grupo SmartSeg, na pessoa da Aline e do Jefferson, pelo convite e oportunidade de rapidamente deixar uma mensagem aqui para vocês neste evento. Tá? Iniciamos uma parceria com a SmartSeg e Furukawa há vários anos, e nesta parceria, ano a ano, vem crescendo o número de projetos e clientes atendidos e satisfeitos, o que nos dá também grande satisfação e a certeza de que estamos no caminho certo, atendendo aos anseios e às necessidades do mercado e principalmente dos nossos clientes. Tá? Entendo que essa parceria vem obtendo sucesso pelo comprometimento de ambas as empresas, bem como estarmos em sintonia, né, no que tange ao atendimento com excelência das demandas do mercado, tanto na qualidade e confiabilidade das soluções de telecomunicações da Furukawa,
bem como na capacidade técnica na elaboração e execução dos projetos pela SmartSeg. A SmartSeg é uma Furukawa Solution Provider Gold, ou seja, ela é um provedor e integrador de nossas soluções, com conhecimento, treinamento e capacitação, o que possibilita oferecer em nome da Furukawa até 25 anos de garantia estendida em redes metálicas e óticas, dependendo do tipo e aplicação do projeto. Para finalizar, eu gostaria novamente de agradecer o convite e parabenizar todos os colaboradores do Grupo SmartSeg pela performance, capacidade e excelência no atendimento dos seus clientes nas demandas dos projetos por vocês elaborados e executados. Meus parabéns. Deixo a todos um forte abraço, cuidem-se bem e até uma próxima oportunidade. Tão importante quanto escolher a melhor solução para a cidade, estar atento à infraestrutura, nós recebemos uma pergunta muito interessante sobre esse tema e de antemão eu gostaria de agradecer a todos que se dispuseram a enviar suas perguntas para nós. A nossa equipe irá entrar em contato com cada um para respondê-las devidamente. Vamos ver a dúvida desse gestor sobre infraestrutura. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. Muitas cidades até aplicam boas soluções de segurança, soluções até modernas, mas na prática não funcionam como deveriam funcionar. Seria problema na infraestrutura? Realmente, uma boa infraestrutura faz diferença na instalação? Bom, faz toda a diferença, né? A SmartSeg vem se especializando há mais de 5 anos, né? Nós já estamos há mais de 18 anos no mercado, e há 5 anos, com essa parceria, por exemplo, com a Furukawa, a gente vem se especializando cada vez mais nisso, né? Eu costumo dar alguns exemplos, né, que fica fácil das pessoas entenderem. Eu moro na cidade de Londrina, mas se eu quiser e ter dinheiro, também preciso ter dinheiro para isso, para comprar, por exemplo, uma Ferrari, eu conseguiria usar esse carro, toda a potência que ela dispõe para mim? Não, eu não tenho infraestrutura, seja aqui em Londrina ou tão perto daqui. Então, se eu quiser, ou eu tenho que ir para um autódromo e dirigir esse carro e acelerar ele lá, ou mais perto daqui a Castelo, que eu posso andar um pouco mais, mas também não posso abusar do limite de velocidade. Enfim, eu preciso de uma boa infraestrutura. Então, tudo isso que nós falamos aqui, sobre as tecnologias, câmeras robustas, câmeras de projetos, câmeras mais simples, eu preciso ter uma boa infraestrutura para isso, né? Então, por isso que a gente tem essa parceria, por exemplo, com a Furukawa, né? Onde ela é especialista na área, na parte de cabeamento metálico, na parte ótica, dando essas garantias estendidas de 15 e 25 anos. Né? Nós temos vários cases e já comprovamos que uma infraestrutura bem feita, ela não é custo, ela gera economia. Porque uma vez que você tem essa infraestrutura de maneira projetada, feita do jeito que deve ser, então você tem toda a documentação da rede, você tem toda a documentação dessa infraestrutura para que a gente possa ligar toda essa tecnologia a ela de uma maneira que ela vá funcionar na sua plenitude. Ou seja, eu não vou usar 30% desse recurso, 40% desse recurso, eu vou usar 100% desse recurso. O que acontece muitas vezes, né, por exemplo, essa parceria que a gente comentou aqui, que o Saulo veio até aqui, para que eu para que a SmartSeg se tornasse um BP Furukawa, que a gente começa como BP, como um parceiro de negócios, poxa, a gente tem que ter uma série de treinamentos, pessoas treinadas e qualificadas dentro da empresa, nós precisamos treinar o nosso pessoal, precisamos atingir uma série de exigências, por exemplo, do fabricante. Com a Intelbras não é diferente, né? Para que a gente chegue nessa parte de integrador, mas que a Intelbras é mais a parte de equipamento, a gente precisa também ter essa estrutura, ter esses treinamentos e assim sucessivamente, né? E é isso, a parte de infraestrutura, como por exemplo numa casa, a gente vai construir uma casa, o que a gente vai primeiro? Vamos atrás do projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, e agora o pessoal tem procurado muito lógico, por quê?
Porque está tudo conectado. Então eu preciso ligar minhas câmeras, eu quero automatizar a minha cortina. Então hoje o pessoal tem buscado isso. Bom, queria que vocês falassem, até como o Intelbras também, da importância, Tiago e Jeandrei, de maneira breve, a importância de uma boa infraestrutura para que os equipamentos, seja da Intelbras ou de qualquer outro fabricante, funcione bem. É importante uma boa infraestrutura, sim ou não, Tiago? É extremamente importante uma boa infraestrutura, uma boa instalação, uma boa configuração, conhecer bem os produtos e instalar de forma adequada. A gente vê que a grande maioria, independente seja projetos pequenos ou de grande porte, os defeitos que tem nos equipamentos são decorrentes da instalação e infraestrutura, que são feitas de forma inadequada e com equipamentos de má qualidade. Então você acaba economizando pouca coisa no projeto como todo e depois você gasta uma fortuna ou você acaba perdendo todo aquele parque. A gente tem até projetos aí que a gente acabou comercializando e que pela má instalação o governo daquele estado acabou perdendo 50% do parque de um projeto milionário em questão de 6 meses pela instalação mal feita. Então é bem importante toda essa estrutura estar muito bem feita, né? E eu acho que o principal ponto relacionado à infraestrutura é a economia que você gera. Porque quando você faz o projeto de cabeamento estruturado, enfim, tudo certinho como deve ser, você acaba economizando. Porque quando você tem uma solução que não foi planejada, que foi feita de maneira inadequada, você tem muito custo com manutenção e muitas vezes você tem que refazer esse teu cabeamento, essa tua infraestrutura. Isso gera um custo não programado, né? No início poderia fazer de uma maneira bem feita, gastar um pouquinho mais, mas você ter a garantia do teu sistema operando da maneira integral como deveria ser, utilizando o melhor da tecnologia, né, de maneira fluente. Bacana, ó, a gente recebeu uma pergunta aqui muito interessante. Ó. A infraestrutura instalada para essas tecnologias de segurança eletrônica e redes tem que ser padronizadas e regulamentadas por normas, assim como a infraestrutura elétrica, hidráulica e civil? Bom, pergunta muito pertinente a isso que a gente está falando. Sim, sem dúvida, né? Uma pena ainda, mas eu acho que isso vai se tornar logo uma não me fugiu a palavra, não uma lei, né? Mas para boa prática, né? Uma boa prática, né? Então a Furukawa usa muito boas práticas de instalação. Então, assim, se tudo tem norma. Então, eu tenho norma, a prefeitura me exige um projeto arquitetônico, civil, estrutural, mas não me exige um projeto lógico. Mas existem normas já para isso. Então, isso que é importante eu falar, né? Então, hoje a norma NBR 14565 é a norma pertinente à parte de cabeamento estruturado, à parte de cabeamento lógico. Essa é a norma brasileira. E aí nós temos as normas internacionais, né? Que é a EIA, a TIA 568. Para tudo isso, como o Jeandrei acabou de falar, nós temos as boas práticas de instalação, que é o que nós fazemos, né, durante o ano todo, esses treinamentos Furukawa, onde nós temos todas essas certificações, os equipamentos que certificam todos esses cabeamentos, né? Então, por exemplo, não são equipamentos baratos, todo ano, isso é muito sério dentro da Furukawa, dentro do que nós fazemos, dentro desse padrão. Por quê? O que acontece? Esses equipamentos, além deles não serem baratos, eles têm que ter um prazo de aferição, ou seja, uma vez por ano eu tenho que mandar eles para aferição, seja equipamento de fusão, seja equipamento que certifica esses links, seja metálicos, óticos. Então, é todo um trabalho por trás, capacitação de equipe para operar esses equipamentos, custo desses equipamentos, enfim. Tudo isso é necessário para se fazer essa boa instalação. E a gente fala com muita propriedade, porque nós temos hoje vários cases, por exemplo, seja público, o próprio Diego que mandou um vídeo para nós fizemos a UPA, né? E dentro desse padrão de cabeamento estruturado, poxa, eu não me lembro do Diego ter chamado a gente para ir lá verificar algum problema que tenha acontecido. Então, geralmente são problemas pontuais, é um equipamento que queima, é uma câmera na ponta que para de funcionar,
Vários condomínios que nós fizemos dentro desse padrão com garantia estendida de 15 e 25 anos, com equipamentos internos, com equipamentos externos, funcionam redondo, há mais de 4 anos funcionando, e a gente tem problemas pontuais com um conversor, com a câmera que dá problema, temos condomínios horizontais, que temos câmeras dentro de uma mata, que quando dá problema é um galho que caiu e quebrou uma caixinha, numa chuva oxidou um conector. Então, de fato, são problemas pontuais, e o que é bacana disso tudo é que a própria gestão, o próprio órgão, ele pode dar essa manutenção, porque ela fica simples, ela fica eficaz nesse sentido, que é até mesmo um dos nossos dilemas. Assim como a Intelbras é sempre próximo, a gente é simples e eficaz, porque é isso que acontece, né? Outra pergunta que a gente recebeu aqui, que é geral, que eu vou ler, eu acho bem bacana aqui. De todas as instalações e obras que vocês têm, quais são as maiores dores que vocês têm encontrado na execução? A maior dificuldade é de equipamento ou infraestrutura? Olha, eu acredito que seja de infraestrutura, porque o equipamento, a gente entra ali no portfólio, a gente tem o pessoal que pode nos auxiliar, né? Muitas pessoas aqui, por exemplo, já estão até me questionando, que estão perguntando sobre valores, etc. Então é muito relativo isso, porque a gente precisa, de fato, receber as informações de vocês, entender qual é o problema de vocês e trazer para dentro. Olha, aqui uma série 1000 atende, aqui uma série 3000 atende, não, aqui não vai atender série 3000, tem que ser série 5000, ou tem que ser série 7000, ou até mais elaborada, 9000. Então a gente precisa primeiro entender. Mas quando eu falo que é infraestrutura, por quê? Porque o que a gente pega hoje em muitos gestores públicos ou muitos editais que a gente participa, em que em alguns casos até o pessoal paga para um terceiro fazer um projeto, e esse terceiro às vezes não tem a expertise necessária. Então dimensiona a quantidade de cabeamento errado, quantidade de infraestrutura errado, e acaba atrapalhando muito o processo, seja até mesmo na hora de participar desse processo, ou na execução. Porque, poxa, o que a gente entende? Você tem uma empresa que foi contratada, que dimensionou o projeto, ou seja, esse projeto vai ser bem executado. Mas não é o que acontece. Então acontecem muitas falhas aí na infraestrutura, né? E que os caras não conseguem fazer essa previsão. E a gente, hoje, em inúmeros casos, a gente inclusive tem casos rodando que a gente teve essa dificuldade de faltar cabeamento, dimensiona pouquíssimo cabo, e aí a gente tem essa dificuldade. Mas eu diria com clareza que a maior dor hoje dos órgãos públicos, e por isso que a gente está fazendo essa live, é justamente para disponibilizar toda a nossa equipe, disponibilizar o time da Intelbras. Então, para equipamento hoje, se a gente tem uma dúvida, a gente entra em contato com o Thiago, com o Giandrei, e rapidamente eles fazem, a gente troca esse papo e a gente consegue, aqui vai se encaixar essa série aqui. Mas a infraestrutura não, porque a infraestrutura a gente tem que conhecer o que vocês já têm, o que vocês não têm, ir até o local para a gente verificar tudo isso. Então a gente precisa ter um cuidado a mais com a infraestrutura, e sem dúvida eu vejo que é o principal problema a qual as pessoas não se preocupam, que é a infraestrutura. Eu costumo dizer que quando eu tenho uma infraestrutura bem feita, a parte de cabeamento ela está bem feita, então se eu coloco uma câmera série 1000, de repente o cara olha para mim e fala assim, Jefferson, olha, essa câmera aqui, ela não me atende, ela não está pegando com a qualidade que eu queria que pegasse. Mas, qual é a minha dificuldade nisso? Nenhuma. Eu simplesmente coloco uma escada ali e troco aquela câmera. Coloco uma câmera Full HD, coloco uma câmera 4K, eu coloco a câmera que eu quiser, o equipamento na ponta eu coloco o que eu quiser. Mas o detalhe
a minha infraestrutura, esse meu encaminhamento, ele está contento? Ele está bem feito? Se ele tiver, eu diria que é 85% do problema solucionado. A câmera na ponta, eu troco ela simplesmente. Hoje tudo encaixa. Eu troco, o pessoal da manutenção, seja do órgão troca, seja do condomínio troca, tudo de maneira facilitada, né? Bom, é isso. A parte de infraestrutura, eu explanei, eu acho que um pouco mais, dizendo que é uma dor, eu acho que uma das maiores dores hoje é essa parte de infraestrutura também, para que toda essa solução, para que tudo isso que a gente viu, lindo e maravilhoso, assim como o próprio fez a pergunta, né? O rapaz fez a pergunta para nós, é a dificuldade. Então o equipamento, eu não vejo dificuldade no equipamento, né? Giandrei e Thiago. A infraestrutura, uma vez ela bem feita, ela é bem elaborada, um projeto, ela não é um custo. É isso que eu vejo que muitos gestores acham que é um custo. E na verdade ela não é, ela se paga muito facilmente, rapidamente, né? Então por quê? Porque você vai ter uma rede documentada, tudo que você pergunta, você vai ter isso no papel. Se amanhã ou depois a SmartSeg não está ali, outra empresa pega aquele documento, analisa e vai saber o que tem ali. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa em relação à infraestrutura. Eu acho que não. O meu acho que encerrou. Giandrei, o querem pilar, falar alguma né? coisinha? Na verdade, a infraestrutura é o pilar da tua solução. Então, ela bem dimensionada, ela bem implantada, vai garantir que a tua solução funcione muito melhor, muito bem por mais tempo. Bacana, Thiago. O projeto bem feito, com uma estrutura bem instalada, uma infraestrutura bem feita, não tem erro, realmente. Bom, bacana. Isso. Eu queria, na verdade, agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Agradecer a Intelbras, Giandrei, Thiago, ao Rafael que está aqui também, que é o nosso executivo, que está aqui conosco. Queria agradecer a Furukawa também, que é um nosso parceiraço nessa parte de infraestrutura, sempre nos apoiando também. Agradecer, não poderia deixar de agradecer, claro, a toda a minha equipe da SmartSeg, que há mais de 2 meses vem trabalhando para que esse evento hoje acontecesse, né? Então a gente está à disposição de você, gestor, para assessorar a sua equipe na melhor forma possível. Eu me comprometo, como diretor, colocar à disposição todo o meu time, para que vocês inscritos, né, gestor, pessoal de TI, não sei, né, eu acho que várias pessoas aí vêm nos assistindo, então, para apoiar a sua cidade, né? Então a SmartSeg tem um setor de soluções e projetos para te ajudar nas suas definições. Uma cidade inteligente é uma cidade segura. Nós temos implantados tecnologias como essas em várias cidades do Brasil. Estamos presentes em todo o território brasileiro, com obras de sucesso em vários órgãos federais, estaduais, municipais. Já atuamos com mais de 100 prefeituras e temos já implantados mais de 10 mil pontos de rede, 20 mil pontos de CFTV. Temos excelência no que fazemos e queremos atuar na sua cidade. SmartSeg, soluções simples e eficazes.